Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão da segunda Câmara Civil, primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, neste dia de 30 de maio de 2023. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Desembargador de acordo, aprovado. Dilermando, desembargador Cornélio, aprovada. Expediente, a ordem administrativa, a presidência propõe um voto pelo aniversário da doutora Tiziana Nobre hoje. A data de hoje, todos de acordo? Sim. Também moção de agradecimentos à excelente doutora Sayonara Café, representante do Ministério Público nesta Câmara, que nos acompanhou aqui no último mês. Obrigada, excelência. E agora Cumprimento a haverá todos de os desembargadores. férias. Pois é. Cumprimento também os senhores advogados, especialmente na pessoa do Dr. Fernando Jales. Bom dia a todos. Tudo de acordo com a moção, Sim. doutora Sayonara. Os processos da relatoria e vinculados ao desembargador Expedito Ferreira não serão julgados nesta oportunidade apenas no dia 13 ou 15. Tudo indica que os processos que ele é relator ou está vinculado por início do julgamento serão julgados no dia 15 na sessão extraordinária na quinta-feira. Desembargador, só aproveitando aí, deixa aí, o de número 13 da pauta de hoje está em nome dele, então não vai ser julgado, não é isso? Número 8? Não é o 13, não, é o 8, é certo. É isso mesmo, número 8, apelação civil 08-00189-66-2021. Está anotado aqui, desembargador Cornélio. Obrigado, de qualquer maneira, pela lembrança. Superada na ordem administrativa alguma questão, desembargador? Sim, excelência. Primeiro, eu quero pedir desculpa pelo meu atraso involuntário. No caminho de casa para cá, tivemos um imprevisto e cheguei atrasado. Não é de meu feitio fazê-lo. Agradeço a compreensão e, ao mesmo tempo, comunicar que o processo de número 20, que está escrito para a sustentação oral do Dr. Fernando Jales, não está em mesa, para que Vossa Excelência não perca tempo e possa cuidar dos afazeres. 20. Número Ok. 20. Não está em mesa. Perfeitamente. Doutor Desembargador Cornélio, alguma questão administrativa? Só a proporção dos votos de boa-vinda para Vossa Excelência, né, retornando das férias. Muito obrigado. Passemos, então, à ordem jurisdicional e a presidência, por provocação do advogado, vai dar preferência ao 14, na pauta que tem Rodrigo Menezes da Costa Câmara como advogado de um lado e o doutor Bruno Henrique Saldanha Faria de outro, que está presente à mesa, salientando que os processos serão julgados na ordem de preferência dos advogados presentes. Como o doutor Bruno tem 5 processos na pauta e vai fazer a defesa desse dispensado e demais, nós vamos dar preferência a Vossa Excelência, passando a palavra inicialmente ao advogado do agravante, doutor Rodrigo Menezes da Costa Câmara, relatoria do desembargador Dilermando Mota. Está na Sim, sala, sim. doutor Rodrigo? Por favor, doutora, vamos aproveitar o nosso precioso tempo com a palavra Vossa Excelência, por favor. Por até 15 minutos, não precisa usar os 15 se não for necessário, fique à vontade. Fique à vontade. A prerrogativa do advogado aqui é respeitada como consta da lei. Meu papelzinho. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar Vossas Excelências, na pessoa do presidente desta colenda Câmara, também a ilustre representante do Ministério Público, e também os colegas advogados aqui presentes, assim como os serventuários dessa casa. Nossos cumprimentos. Pois bem, Excelências, inicialmente, a parte agravada alega ser beneficiária da Unimed Natal através de contrato coletivo por
adesão. Plano administrado, né, por meio da administradora de benefícios Allcare. Em breve síntese do caso em comento, alega que é portadora do transtorno de espectro autista, com necessidade de tratamento multidisciplinar por intermédio das seguintes terapias: ABA, psicologia com ABA, fono com ABA, terapia ocupacional, psicomotricidade e neurologia infantil. Aduz que houve o cancelamento arbitrário do plano de saúde, que lhe garante o tratamento médico de saúde, sob a justificativa de o cancelamento é indevido. A parte agravada requereu, de forma liminar, que a agravante dê continuidade aos tratamentos que vêm sendo realizados, requerendo o restabelecimento do contrato do plano de saúde. O caso trazido à análise de Vossas Excelências, desembargadores, tratados de cancelamento do contrato, em virtude de irregularidades encontradas pela administradora do plano de saúde. Explicando melhor, Excelências, o beneficiário firmou com a Allcare, a administradora de benefícios, como já é informado, contrato coletivo por adesão. Para se firmar esse tipo de plano, são exigidos alguns requisitos, tanto a área de comercialização quanto a elegibilidade. Tais requisitos podem ser verificados no artigo 9 da RN 195 de 2019 da ANS. Perdão, da RN, isso. No caso presente, a administradora de benefícios realizou o cancelamento na medida que identificou tal irregularidade desses dois requisitos para a aceitação do beneficiário. No que concerne ao requisito da área de comercialização, temos que na proposta de adesão enviada à administradora desse benefício, devidamente registrado era o fato de que na área de comercialização do plano de saúde restritas aos municípios do estado do Rio Grande do Norte. Em assim sendo, somente beneficiários residentes no estado do Rio Grande do Norte podem contratar o plano de saúde Unimed Natal. A respeito desse requisito, inclusive, foi demonstrado no presente recurso a disposição do Estatuto Social da Unimed, quando em seu artigo 1º, inciso 2º, indica a área de comercialização, RN, e o manual de intercâmbio, nas regras gerais do artigo 3.1 das cláusulas, né, determina que é proibida a venda ou a comercialização do plano coletivo empresarial por adesão individual e familiar, na área de atuação da Unimed, sem o seu consentimento prévio, devendo-se respeitar os tipos de contrato e sua abrangência. Como se percebeu na documentação que foi acostada aos autos, Excelência, nesse recurso fica confirmado, né, tamanha forma de induzir os julgadores a erro, ao afirmar que possui domicílio na cidade de Ipatu, RN, sendo endereço totalmente distinto aos constantes demais documentos presentes nos autos e na própria proposta de adesão. Além do endereço do domicílio ser irregular, a parte agravada juntou aos autos comprovando de matrícula em instituição de ensino situada na Paraíba. Ora, Excelência, como é que a agravada realiza a contratação do plano de saúde, afirma que é domiciliada em Natal e possui residência na cidade de Ipatu e está matriculada na escola em Catolé do Rocha, na Paraíba. Tamanha é a contradição e má-fé. Logo, não há do que se falar em restabelecimento do plano, em virtude das claras irregularidades na contratação. No que concerne ao segundo requisito, demonstramos no recurso interposto que a parte agravada também não atende às informações prestadas contra a contratação do plano de saúde. Essas não eram verídicas. Nesse contexto, o beneficiário, no ato da contratação, informou ser estudante de Associação Nacional dos Estudantes, junto ao suposto comprovante de matrícula, no qual a escola não é do Rio Grande do Norte, como já informado. Diante de tais constatações, a administradora de benefícios encaminhou o comunicado informando, né, o respeito da necessidade da comprovação
e dos 2 requisitos já mencionados, e que a regularização não fosse perfeita, o plano seria cancelado. Para tanto, cumpriu totalmente com as determinações contratuais. As alegações trazidas nesse recurso, Excelência, podem ser verificadas nos autos com as provas documentais anexadas nestes. Não é demais registrar que o cancelamento nos moldes como foi perpetrado é estritamente legal e possui previsão contratual para tanto, não relevando qualquer conduta indevida, mas sim falsidade de informações e irregularidades nos documentos apresentados, quanto no ato da contratação no plano de saúde. Restam claras violações à resolução normativa número 195 de 2009 da ANS, que exige o vínculo com a entidade para que se proceda com a adesão do plano, bem como as determinações contratuais no instrumento firmado entre as partes. Trago, por fim, excelentes desembargadores, a reflexão de qualquer interpretação diversa da que estamos nessa tribuna defendendo. Data máxima vênia traz consequências prejudiciais não somente para as cooperativas médicas, mas para a segurança jurídica contratual como um todo, pois onera excessivamente uma das partes do contrato, a qual não firmou seu compromisso com o beneficiário, sabendo que o contratante estivesse prestando informações inverídicas, mas sim, somente teve a proposta de adesão aceita pela administradora, mediante a apresentação de documento e situação fática falsa e eivada de má-fé contratual, de modo que qualquer determinação judicial, no sentido de reativar o contrato em cheque, acaba por chancelar a falsidade de documentos e a má-fé da agravada. Acaba por comprometer o sistema de saúde suplementar. Dessa forma, demonstrando clara irregularidade na contratação do plano de saúde, pois que a agravada reside em João Pessoa e todo o tratamento e acompanhamento médico sempre foi no referido estado, apresentou suposto comprovante de endereço na cidade de Natal RN. Ademais, houve a comprovação e notificação enviada, tudo isso corroborando pela realidade fática apresentada e os documentos já acostados aos autos, como mencionado. Desse modo, não resta outra alternativa que não suscite-se pela reforma da decisão de primeiro grau, que concedeu a antecipação de tutela, excelências, de modo a não impor o restabelecimento do plano de saúde em questão. Dessa forma, vem a Unimed Natal pugnar pelo provimento desse recurso em todos os seus termos. Obrigada. Indicado inicialmente. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Cláudio Santos, demais desembargadores aqui presentes, ilustre representante do Ministério Público, caros serventuários de justiça, meus colegas advogados. Inicialmente, desembargador Cláudio Santos, em respeito ao tempo de nós todos, vou tentar economizar o máximo do prazo concedido para a sustentação, mas eu preciso fazer algumas considerações. Este agravo de instrumento, ele nada mais é do que a prova que a Unimed Natal move o Judiciário do Rio Grande do Norte de forma desnecessária. Se vossas excelências forem olhar a petição inicial deste agravo de instrumento, em 85% do que está escrito nela é discutindo terapia, quando o mérito do agravo é cancelamento de contrato. Cancelamento este que se deu por um único motivo: a perseguição ferrenha da Unimed às pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Sabe por quê? A Unimed vem falar nesta tribuna que o agravado fraudou um documento para fazer um contrato de plano de saúde. Aí vejam só, porque ele estuda na Paraíba. Só, desembargador Cornélio, que a Unimed, eu não me refiro nem à pessoa da minha colega advogada, esqueceu de dizer o seguinte: o pai do agravado é professor concursado do estado do Rio Grande do Norte, no agravo existe o contra-cheque dele, tem residência fixa
com conta de serviço público no nome dele na cidade de Patu. E Catolé do Rocha fica a 32 quilômetros de distância de Patu. Só que a Unimed queria que o menino viesse fazer esse tratamento em Natal, a 350 quilômetros de distância. Ora, qual a dedução lógica que se faz disso? Que você vai fazer um tratamento na Paraíba, afinal de contas, a área de abrangência, a área de atuação do plano de saúde é nacional, e a área de contratação, o Rio Grande do Norte, ora, onde o pai da criança mora, em Patu. E eu não conheço lei que proíba você morar em 2 estados, e ele mora em 2 estados por um único motivo. Ele possui 2 vínculos. Ele é professor da Paraíba e do estado, do Rio Grande do Norte. Logo, não há de se falar em nenhum tipo de fraude documental. Não há de se falar em nenhum tipo de irregularidade na contratação. Aí eles trazem que foi colocado um endereço de Natal. Fazendo uma apuração, se descortinou que o endereço era tão somente do corretor que vendeu o contrato do plano de saúde, preposto da empresa, ou seja, responsável direto pelos seus atos. E aí eu passo uma indagação muito simples a vossas excelências. Por qual razão o agravado iria fraudar um comprovante de residência se ele tem uma residência fixa no estado do Rio Grande do Norte? Aliás, uma residência não, reprise. Residência e emprego público concursado como professor, que é só se entrar no portal da transparência e se averiguar. Ademais, nós estamos diante de um caso que, no mínimo, requer dilação probatória. Não havendo de se falar em cancelamento de um plano de saúde de uma criança com autismo. E aí, eu invoco a vossas excelências. O judiciário precisa ter o punho firme em face desses planos de saúde, porque os usuários estão cansados, calejados de sofrer diariamente. E eu preciso consignar nesta primeira Câmara, como já fiz na segunda. Todos aqui ficaram sabendo de como se portou um desembargador no Tribunal de Justiça do Maranhão, frente a um pedido de um juiz de direito para ter o seu trabalho de forma remota, porque o filho era diagnosticado com autismo. Os desembargadores simplesmente, e deixo muito claro que não é nem o caso, nem de perto, de longe do Rio Grande do Norte, disse que para um juiz ingressar através de um concurso da magistratura, precisaria se investigar se ele já teria um filho com, aspas, problema. Isso ficou gravado. Depois que deu a repercussão, houve uma tentativa de fazer uma meia-culpa. Mas quem assistiu sabe o que foi verdadeiramente dito. E repito, e não que haja nenhum tipo de diferenciação entre um juiz, um desembargador, um advogado, um médico, um gari, uma empregada doméstica, mas sim a forma que se portou um desembargador diante de um pedido de um juiz de direito. Aí chega, e eu não vou mitigar a importância, mas um professor do Estado, por exemplo, ele diz logo, como é que vão julgar o meu processo se com um juiz fizeram isso? Então a gente precisa parar para refletir. Vou abdicar das demais sustentações, porque tem uns julgamentos importantes na terceira Câmara. Mas o próprio STJ, em julgamento agora no mês de abril, na monta do ministro Raul Araújo, e no mês de março, na monta da ministra Nancy Edrigui, sedimentou o entendimento da obrigatoriedade do plano de saúde custear terapia em ambiente escolar e domiciliar, mas que eu trarei na oportunidade quando for essa discussão. Muito obrigado. Peço Pugino pelo conhecimento e desprovimento do agravo. Uma palavra ao relator. O voto foi disponibilizado para os colegas e conclui por conhecer e negar provimento ao recurso, restando prejudicado o agravo interno. Estava faltando um voto, né? Está lançado, né? O 36 da pauta, o doutor André Luiz de Oliveira. Negando provimento, né, excelência? É unanimidade, né?
Excelência, bom Está negando dia. provimento, não é isso? Esse está presente, doutor André? Não é isso? Por Negando favor, provimento. doutor André, vamos. Cláudio, desembargador Cláudio, Cátia Nunes, eu pedi prioridade no processo de relatoria do desembargador Cornélio. Doutora Cátia, nós estamos dando prioridade aos presentes. Na sequência, daremos prioridade a Vossa Excelência. Qual é o número do processo de Vossa Excelência, da pauta? É o 0800. Não, aí é o número da pauta. Esse aí a gente vai ver. Eu não vou olhar agora. Oportunamente a senhora nos diz quando chegar a sua vez, tá certo? Tá, obrigada. De nada, disponha. 36 da relatoria do desembargador Cornélio. 36. Doutor, vamos. Por favor. Bom dia, Excelência. Bom dia, desembargador Cláudio Santos, desembargador Cornélio, relator do processo, desembargador Dilermando Mota, representante do Ministério Público, a quem eu peço uma atenção especial para o presente processo. Demais amigos, colegas advogados, servidores da Justiça. Obrigado. Procurarei ser breve, diante da necessidade de economia de tempo para todos nós. A discussão central desse processo trata da nulidade da notificação. Os autos tratam de um pagamento de prêmio de seguro por invalidez. A atenção que eu peço especial ao Ministério Público é por se tratar da autora, hoje contar com 69 anos e ser filha e curadora de sua mãe com 92 anos. Ambas diagnosticadas com moléstia grave, tanto que é interditada. Discussão, como eu falei no início, central, trata da nulidade da notificação por parte da seguradora. O juiz monocrático entendeu pela prescrição, tendo em vista que a proposição da ação foi mais de um ano após a suposta notificação. O que a gente vem trazer na tribuna, Excelências, é a falta de motivação na notificação ofertada pela seguradora à recorrente. A seguradora, recorrida no presente processo, fez notificação totalmente desfundamentada, sem motivação alguma, apenas nega o benefício. Algo que chama atenção nos presentes autos é que, quando da proposição da perícia médica contratada pela seguradora, o perito contratado pela seguradora já havia sido médico da recorrente, o que por si só já demonstraria nulidade. Ao receber a suposta notificação, a recorrente buscou a seguradora, a recorrida, e cobrou-lhe cópia do laudo pericial, da perícia que havia sofrido. Até o momento, a seguradora não trouxe isso aos autos. Não satisfeita, a recorrente buscou diretamente o médico que lhe atendera. Este se negou a fornecer o laudo. Existe nos autos a comprovação da notificação. Como admitir que uma notificação dessa teria validade? Eu trago a reflexão para essa Câmara, para os senhores desembargadores e Ministério Público. Coloquei a título de exemplo, de reflexão nos memoriais que deixei no gabinete de cada um de Vossas Excelências, a indagação no sentido de que, se o tribunal publica uma ementa de acórdão sem juntar o voto, seria possível afirmar o trânsito em julgado? Seria possível contar o prazo para recurso? Como o recorrente iria afrontar a decisão que não demonstra fundamentação? Não consigo enxergar. Particularmente, eu não consigo enxergar. É nítido nos autos que a seguradora, propositadamente, não fornece documentação à sua cliente à época, com o nítido intuito de transcorrer o prazo prescricional. Por insistência da recorrente, a autora e a época cliente, ainda é cliente, né? Continua a pagar o plano de seguro até hoje.
em receber cópia da documentação da perícia que foi submetida. Paz, minha excelência. Ela recebeu uma cópia de documentação de avaliação médica no estado do Rio de Janeiro, onde jamais esteve. Ou seja, a seguradora envia à sua cliente cópia de documentação dizendo: esta foi a perícia que a senhora passou. E aí estão os fundamentos. Na cidade do Rio de Janeiro, repita-se, ela jamais esteve. É estranho, na contestação da ação, a recorrida afirmar que uma situação dessa não seria possível ser resolvida perante o judiciário sem a provocação de uma perícia médica judicial, o que tem total confirmação da parte autoral. A autora não se opõe a isso. Pelo contrário, buscou o judiciário para isso. É importante frisar que a autora, hoje cega, portadora de câncer, diabética e, por fim, acometida de síndrome do túnel do carpo, motivo pelo qual foi aposentada por invalidez por órgão público, tem a todo momento negado cópia dos documentos médicos à perícia que se... ferindo inclusive o Código de Ética Médica. Quando da interposição da presente apelação, foi citada inclusive a possibilidade de que a ação rescisória tenha o condão de anular a sentença transitada em julgado quando não lhe foi permitida a produção de prova. É exatamente o presente caso. A autora não consegue prova. A seguradora lhe nega, repita-se, a seguradora lhe nega cópia do laudo à perícia a qual foi submetida. Então, excelência, a discussão aqui não é de mérito, é técnica com relação à prescrição. A autora acredita que a notificação feita pela recorrida, desprovida de motivação, de fundamentação, é totalmente nula. Então, nesse momento, sequer estaria reiniciado o prazo prescricional suspenso. Pelo que vimos pedir, que vossas excelências tenham a sensibilidade, por favor, o Ministério Público se manifeste com relação à nulidade dessa notificação e que sejam devolvidos os autos ao primeiro grau para enfrentamento do mérito, determinando a designação de perícia judicial e que o juiz ou a COR possa firmar seu entendimento. Em último caso, caso vossas excelências entendam que a causa já está madura, que profiram o julgamento com base nos elementos dos autos, onde existe um laudo pericial de junta médica oficial da União afirmando a condição da recorrente, que, repita-se, foi aposentada por invalidez e hoje, inclusive, é isenta de proventos de imposto de renda. Eu agradeço a paciência e a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado, Cornélio. Pois não. Existe uma preliminar contra recursal de não conhecimento do recurso por mácula ao princípio da legalidade, que eu estou rejeitando, e conheço parcialmente da apelação para rejeitar as prefaciais de nulidade da sentença, de cessamento de defesa, também de negar conhecimento até de cabimento da ação rescisória por responsabilidade de juntada de prova, como mencionou o advogado. E no mérito eu estou mantendo a decisão pelos fundamentos da sentença, né? Ocorreu a prescrição, embora ainda que a parte não tenha recebido assim, a notificação da forma que ela queria, que ela desejava, mas está comprovado nos autos que ela recebeu, né, essa notificação da recusa do pagamento em 27 de 11 de 2018 e tinha um prazo de 1 ano para ajuizar a ação e não ajuizou. Então, estou mantendo a sentença. Na sequência, nós temos o doutora Stephanie. Eu consegui localizar, é o número 33. Não, doutora, aguarde um pouco que logo em seguida aos presentes nós vamos julgar o processo de Vossa Excelência. 33 da doutora Cátia. Está julgado o processo de Vossa Excelência. É unanimidade, doutor. A doutora Stephanie Revoredo, o processo 1 e 2 da minha relatoria, que é recorrente Unimed. Qual o número? 1 e 2.
Excelência, só um adendo, inclusive, o objeto desse processo, né, do número de ordem, o 1, ele trata-se de assistente terapêutico, e eu gostaria de perguntar, inclusive em homenagem à celeridade, se eu poderia fazer em bloco. Excelência, nós estamos afastando aqui. Me parece que está faltando o voto do desembargador de Lermando, assistente terapêutico em casa, mas parece que esse assunto está decidido aqui. Porque aqui são os números de ordem 1, 5, 11 e 12, Excelência. 1 e 5, que é da relatoria de Vossa Excelência, e o 11 e o 12 é do desembargador de Lermano. É a mesma questão? Isso, o único que o 12 tem umas nuances, ele tem outras Não, duas vamos julgar da minha relatoria, então, 1, 2 e o 5. Ok? Ok, E Meu aí voto- eu chamo de seguida o desembargador de Lermando, que Meu voto é está lançado. o 11 e o 12. Certo, Excelência. No 1 e o 2, Vossa Excelência está acompanhando. Ok, Esse então de anonimidade. Vossa Excelência ainda vai fazer a defesa? Então, tá tudo ok, né, Excelência? Não sei. Não, eu tô falando desse 1 e 5, Excelência. Ok, para a Unimed eu não sei, nem para outra 1 e parte. 5 é o A senhora permite provimento. que eu termine, por favor, a explicação? Sim, pois não, Excelência. Ok. Então, está julgado pela não necessidade do assistente terapêutico, ok? Pronto, isso. E a Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Agora eu entendi, Excelência. Dispenso. Pois Obrigada. não. Na sequência, nós vamos julgar o 5 e o 6. O 5 é embargo de declaração, não cabe sustentação. O 11 é da relatoria do desembargador de Lermando. O 11 já O foi? 11, Vossa Excelência Já foi, não. informa que há nuances diferentes dos outros, não é isso? Isso, Então, Vossa Excelência. Excelência está com a palavra para fazer a sustentação oral no 11. Não é o que já foi, não? A senhora, aqui está inscrito o doutor Rodrigo Menezes da Costa Câmara, meu? que é advogado da Unimed. E Vossa Excelência está na procuração para a defesa desse processo. Exato, Excelência. Tem duas sustentações, é? Do 11? Não, só tem um. Uma do 11, número de ordem 11, Excelência. O 11 é o 081-2939. O 11 é Unimed e Laura, não é isso? Isso, Não é? exato. Com a palavra, tá, doutor. Está sendo provido, né? Mas Não é? ela informa que há nuances diferentes que gostaria de fazer a defesa oral, não é isso, doutora? Mas está favorável ao Unimed. Não, mas eu quero que ela fale quais são as nuances que faz parte da defesa Não, dela. Excelência, era só dizendo as nuances, era diferente, eu tinha sugerido sustentar em bloco. Então, a nuance era justamente porque aqui, nesse 11, tem outras terapias, mas como foi provido, então, isso. Entendeu, desembargador? Nós vamos aqui, então, doutora, Obrigada. informar a Vossa Excelência, só um minuto, por favor. Que o relator diz, ante o exposto, licionou-se com parecer ministerial do provimento ao curso para a reforma da decisão de hoje, afastar a determinação da Unimed para custear e autorizar assistente terapêutico em ambiente domiciliar. É o que está posto. Isso. Vossa Senhora está satisfeita? Vossa Excelência está satisfeita? Então, Isso requer pelo provimento, a gente da Unimed, Excelência. Ok. Obrigada. na sequência, Esse também já foi. tem o embargador de Lermando 14, já foi 27, também é da senhora, Vossa Excelência. E tem o doutor aqui, que nome é esse aqui, que eu não estou entendendo esse português? Hugo José Farias, no 23 da relatoria do desembargador de Lermando. Esse processo trata-se de um embarque de declaração, não cabe sustentação. Estamos examinando isso. O 23, não é? Que é o terceiro embargo de declaração, não é? Isso aí, e sempre está tendo um pedido de sustentação no caso. Eu tenho até uma questão de ordem para levantar, não sei se seria a oportunidade agora ou depois. Levantar uma questão de ordem com relação, por exemplo, nesse caso do 23, houve 3 embargos de declaração. Você está aplicando multa? Não é essa a questão. Não é a questão.
Eu estou levantando uma questão de ordem com relação ao seguinte, que a Câmara, lançando essa proposta, se for o caso, da Câmara decidir, de todos os casos que não couber, porque nós somos informados pela Secretaria Judiciária, pela Redação Judiciária, que quando o advogado lança o pedido de sustentação oral, ela tem que pautar. Mas nós estamos perdendo tempo, literalmente, quando a legislação diz os casos que não cabe sustentação oral. Então a gente perde tempo a redação judiciária, perde tempo a gente, perde tempo, perde trabalho, papel. Não é? Nós temos aqui, olha, o 16, o 18, o 19, o 23, o 27, todos eles estão pautados, relacionados e não cabe sustentação oral. Embargo de declaração e outras situações que estão elencados e todos nós sabemos, advogados também sabem e fazem com intenções outras. Data venda com intenções outras. Porque se ele conhece a legislação e sabe que não cabe sustentação oral, por que requerer sustentação oral? Que não vai acontecer. Não é? Bom, qual é a questão de ordem que Vossa Excelência levanta, então? A questão de ordem que eu lanço é que quando não pautar, a redação judiciária ser autorizada ao não pautar. Mas não pode fazer esse juízo de valor, nós temos que aplicar o que a lei diz. A lei diz que não Mas cabe quem é que vai sustentação oral. fazer esse juízo de valor? O advogado pede, entra no sistema. Vamos deixar para a gente refletir com a Câmara Pois completa. não, tudo bem. A pertinência na colocação de Vossa Excelência, mas para a gente deixar uma outra pessoa fazer juízo de valor e não trazer a julgamento, é melhor a gente aplicar multa, no meu entendimento. E até, quando o embargo de declaração, declara um despacho monocrático. Mas vamos refletir. Quando for a gente refletir, eu vou lançar uma proposta de quando requerer sustentação e não couber, aplicar multa. Aí o relator Aplica propõe e a gente aplica. Aplicar multa. Mas nesse aqui não vamos aceitar a sustentação oral, tá certo? Perfeitamente. Eu acho que já tem aqui, a gente já fez essa análise aí, já... 23 julgados, então. Julgado. Conforme... eu vou voltar, então, para o 27 da doutora Stephanie Revoredo, porque, segundo consta nas colocações da ilustre advogada, se trata de uma questão diferente das demais, não é isso, doutora? O 27 também não cabe sustentação oral. Foi o que o desembargador de Lermana Mas colocou. eu tenho que, Vossa Excelência, requerer o oficial de justiça e eu tenho a obrigação de pôr a questão informando a Vossa Excelência que não cabe sustentação em embargos. Ok, Excelência. Tá certo? Obrigada. O 23 julgado também na ordem das presenças dos advogados. O 06 da minha relatoria, doutor Luiz Cláudio Melo, está presente. O 6. Muito obrigado, Excelência. Só para salientar que eu sou prejudicado. Não fui que sou Tá certo, muito bem, obrigado. Ficou subentendido isso aí. Correto. Pela honestidade, viu? Correto. Até logo. Tá, obrigado. Vai requerer a multa. Tá ligado? Né? Pois não, doutor. 6 é Unimed, Vossa Excelência, da minha relatoria. Vossa Excelência representa quem? Angélica, a autora recorrida. Tem duas apelações, né? Parece, né? Não é isso? É porque o dela são dois processos, Excelência. Uma parte, a Unimed recorreu, é o que está para ser julgado hoje, São e a outra Lucas, não né? recorreu, exatamente. Esse processo não está não provido na recurso da Unimed. A minha sustentação era para manter a sentença. Não havendo provimento, então fico satisfeito. Fica? Claro. Então, bom dia, senhores. Obrigado pela bom atenção. dia, doutor. Um grande abraço. Doutor Luiz Cláudio Melo. Na sequência, o 39, embargador de Lermando, doutor Sérgio Simonetti, Plano de saúde, então, assim... 39. Presentes mesmo. plano Doutor de saúde, Sérgio tá? Simonetti, 39. Aqui, Excelência. 39 de relatoria do embargador Cornélio. Vossa Excelência é advogado de qual parte, doutor? Apelante. Com a palavra, doutor. Aqui está o do embargador Cornélio, está anulando a sentença, não é? Embargador Cornélio, 39, para voltar os autos a julgamento na primeira instância. Dando provimento. Vossa tudo bem, Excelência está satisfeito com Sim. o resultado? Sim, senhor. Ou vai manter a... Não, estou satisfeito. Perfeitamente. Aí, Vossa Excelência tem o 26, desembargador de Lermando.
26, doutor Sérgio Simoneto também está inscrito aqui pelo que consta. Jucinara Domingo do Nascimento e Ativos S.A. Seguradora securitizadora de créditos financeiros. 26. Vossa Excelência é advogado de quem nesse caso? Apelante. Apelante. Aprovido também. Também anulando a sentença. Tudo bem, satisfeito. Ok? Exauridos os processos com os advogados presentes à sala, presentes fisicamente à sala, passemos então aos advogados presentes à sala virtual. Já foi, né? Doutora Cátia, vou dar preferência a Vossa Excelência no 33, está presente a senhora? Vossa Excelência está na sala, doutora Cátia Maria Lobo Nunes, Ministério Público, agravante e agravado, Derick Juan da Silva. Doutora Cátia, pode confirmar a presença? Posso, Excelência. Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. Cátia, apresenta quem, doutora? O agravado. O agravado. Derick Juan da Silva. Pode fazer sua defesa, doutora. Obrigada, Excelência. Trata-se do agravo de instrumento 0800-373-63, 2023.820.000. Excelentíssimo senhor presidente dessa Corte de Justiça, desembargador Cláudio Santos, saúdo a doutora Sayonara Café, é um prazer revê-la, nobre representante do Ministério Público. Saúdo o relator do desembargador Cornélio, desembargador Guilhermando da Mota, colegas advogados aqui presentes, serventuário da Justiça. O ponto desse agravo de instrumento é quando se deve apresentar o diploma de bacharel em Direito, o concurso de oficiais da Polícia Militar. O STJ, ele diz textualmente na súmula 266, que é no momento que finaliza o concurso, o certame. Já o Ministério Público entende que teria que ser no momento em que ele termina uma das fases do concurso. Só que essa fase ela não é conclusiva. Ela não termina o concurso, é uma fase de investigação, onde o candidato pode ser desligado a qualquer momento, até a finalização do curso. Então, o objetivo desse agravo de instrumento, ele peca no momento dessa interpretação restritiva, porque nós temos o STJ se manifestando. A jurisprudência também do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte também é mansa também nesse sentido. Há poucos dias, a segunda Câmara Criminal, de relatoria do desembargador Amaury Moura, decidiu matéria idêntica, certo? Rejeitando o agravo e concedendo à parte o direito de permanecer no certame até o final. E quando terminar, se aprovado for em todas as etapas, ele poder apresentar o documento hábil, no caso aí, que é o certificado de conclusão do curso de Direito. Então, o cerne da questão é essa. É quando? Quando? O STJ está dizendo que é quando terminar o certame. E aí eu trago várias decisões do STJ, mostrando que a súmula 266 autoriza, né, que o policial, aluno oficial, ele possa entregar quando o término. E eu vou ler aqui algumas decisões que são importantes. Processual civil e administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Inexistência de violação do artigo 355 do CPC, de 93, concurso público, exigência de diploma para participação em curso de formação, que é o caso. Impossibilidade, súmula 266, STJ, agravo regimental da União, a que se nega provimento.
Conforme afirmado na decisão agravada, o Tribunal de Origem, ao contrário do alegado, manifestou-se fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua apreciação e, ao final, decidiu contrariamente aos interesses da proponente, que buscou, com os embargos de declaração, reapreciação da matéria da causa. Logo, em virtude da não ocorrência da omissão, contradição de possibilidade, não se verifica ofensa ao 535 do CPC de 73. O STJ tem um entendimento consolidado, com exceção dos concursos para a magistratura e para o Ministério Público. O diploma habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso. Isso é o STJ dizendo com relação à súmula 266, que se aplica com total harmonia ao caso em julgamento. E diz mais assim: o pleito em lista é amparado pela súmula 266, a pessoa não tem da administração pública a competência judiciante de anular, afastar ou flexibilizar tal disposição formulada, uma vez que o próprio STJ, em verbete de súmula, já delimitou, executou sua aplicação, bem como aplicou os recursos da carreira militar em caso analógico. Decisão: processo civil administrativo, agravo regimental e agravo recurso especial, inexistência e violação do 535 do CPC 73, concurso público, exigência de diploma para participação do concurso de formação e impossibilidade, súmula 266, mais uma decisão do STJ. E várias câmaras deste Tribunal de Justiça, igualmente, se pronunciaram pela ilegalidade invocada na súmula, do STJ. Inverte-se. Constitucional administrativo, remessa necessária, mandado de segurança preventivo, concurso público, para provimento na vaga do quadro de praça da Polícia Militar, reserva de exigência de diploma de conclusão de nível superior, no momento da inscrição do curso de formação, ao contrário do entendimento superior do Tribunal de Justiça, enunciado 266, súmula STJ, impossibilidade de exigência de diploma antes da posse. E o que está se exigindo é a apresentação desse diploma antes da posse. Concessão da segurança, remessa necessária conhecida e desprovida, TJRN, a decisão do nosso TJ. Remessa necessário, número 085-7374, 77-2019, 8-20-5001. Câmara Civil, relator juiz convocado João Afonso Moraes por Deus. E aí a gente continua trazendo mais decisões. E por tudo que está exposto, Excelência, está muito claro. O STJ sumulou, não se pode afrontar uma decisão que está já consolidada no STJ, entendeu? E o que a parte pede é a ilegalidade e abusividade de qualquer cláusula editalícia que puna, com eliminação do certame, os candidatos que não comprovem os requisitos de investidura no cargo, ainda nas fases intermediárias preliminares do concurso, como é o caso, cuja administração pública exige cópia autenticada por certificado e ainda história escolar de conclusão nível superior, documentos exigitivos apenas no momento da posse, que se dará após o término do concurso. Como se verifica, o magistrado singular deferiu a medida liminar, desse modo, o juiz AD, que entender que pela mantença dessa sob pena de subversão do entendimento da teoria do STJ, da decisão do STJ. Portanto, Excelência, que seja desprovido o recurso em agravo de instrumento, posto e vaziado das razões judicantes de fato e direito para manter a concessão da liminar concedida pelo juiz ACOR e afastada-se ao parecer da 10ª, para desprover o recurso que teria o condão de reformar a decisão agravada. Agradeço a todos e esse é o posicionamento do agravado. Vereador Cornélio, Obrigado. eu estou pedindo vista do processo. Pronto, o meu voto, Bador, é na linha de outros que eu já fui relator, e essa Câmara decidiu,
e está sendo pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para revogar a decisão liminar. Mas está com vista para Vossa Excelência. Ok. Na sequência, nós temos o 3 da relatoria da minha relatoria, doutor Gabriel Marquardt. Está inscrito? Doutor Gabriel está em sala. Bom dia, Excelência. No caso, quem irá sustentar no número 3 sou eu, doutora Andressa. Pois não, doutora. Como se trata Serei de bem questões muito discutidas, o 3 é... Qual é o ponto controverso, doutora, por favor? Não, Excelência, eu sustentaria de forma bem breve, que eu Fica à creio vontade, também doutora. até que o advogado da parte agravada também solicitou a sustentação. Não consta. Não consta? Então, de toda forma, serei bem breve na sustentação. Vossa que, de Excelência fato, é uma fica à matéria vontade. Vossa bem- Excelência dispõe bem até de 15 minutos. debatida. Muito obrigada, Excelência. Bom dia, senhor presidente, aos demais desembargadores membros da Câmara e a todos os presentes nessa sessão. A demanda versa sobre o fornecimento de medicamento para tratamento do câncer da parte agravada, seria o abemaciclib. O juiz o acorde, de modo equivocado, concedeu a medida liminar para que esse medicamento fosse autorizado de forma contínua, em quantidade suficiente, para atender a necessidade da beneficiária e pelo tempo que se fizesse necessário para o tratamento da patologia. Ocorre, Excelências, que ao observar o anexo 2 do rol da ANS, é notório perceber que o documento traz uma lista de medicamentos que devem, sim, ser de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Nesse documento também se estabelecem algumas hipóteses e critérios de utilização destes medicamentos, onde, no caso da autora, não há qualquer obrigatoriedade, pois, após a análise minuciosa da auditoria médica, foi verificado que a autora requer o medicamento para tratamento no cenário adjuvante, que é um cenário que não se demonstra risco algum à vida da agravada, seria como se fosse apenas uma continuidade de tratamento. Já no caso da diretriz de utilização da ANS, o cenário que é de cobertura obrigatória do plano de saúde seria no cenário paliativo, que é quando a doença já ameaça a continuidade da vida do paciente e a doença é progressiva. Como dito anteriormente, apesar do medicamento estar sim previsto no rol da ANS, ele deve se encaixar naquelas hipóteses trazidas pela DUT 64, o que não é o caso da autora. Diante disso, ao se deferir a liminar em favor da agravada, nota-se uma desproporção na relação firmada entre as partes, sobretudo porque o contrato é o reflexo que deve estabelecer as obrigações entre as partes. Diante disso, é importante também pontuar que em recente julgamento pelo STJ, dos embargos de divergência em RESP 1886-929 e o 1889-704, foi fixado por maioria a tese da taxatividade com algumas hipóteses que devem ser estabelecidas de forma excepcional. No voto, foi bem pontuado pelo relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o funcionamento adequado do sistema de saúde suplementar, de modo a garantir a proteção, inclusive para os beneficiários, os quais poderiam ser prejudicados caso os planos tivessem de arcar indiscriminadamente com ordens judiciais, para a cobertura de procedimentos fora da lista da autarquia, que é o caso desse agravo de instrumento. Nesse sentido, eu reitero os termos do recurso e peço conhecimento e provimento de modo a desobrigar a operadora de saúde no custeio do medicamento indicado pela parte agravada. Desde já agradeço pela atenção. Pois não, doutora, nós estamos não provendo o agravo, mantendo a decisão de piso. Na sequência, número 4, doutora Maria Paula de Melo Bandrão, também Unimed. Está em sala, doutora. Também da minha relatoria. 4. Excelência, eu gostaria de saber se eu poderia sustentar
em bloco, junto com o processo de ordem 32, da relatoria do desembargador Cornélio Alves, em que a Unimed Natal é a parte agravada, já que eles versam sobre a mesma matéria. Pois não. A senhora poderia se identificar, nome completo, OAB? Maria Paula de Melo Brandão, OAB 19602. Porque está escrito aqui exatamente a doutora Maria Paula de Melo Brandão, mas, como Vossa Excelência constatou agora, é necessária a identificação. Pois não, doutora, fica à vontade. Poderia sustentar em bloco, Excelência? Pode, doutor Cornélio. No meu não tem problema. Agora metade do bloco é dele, então tem que concordar. Por favor, doutora. Bom dia, senhor presidente, ao ilustre relator, aos demais membros da Câmara e a todos presentes na sessão. Os processos tratam de casos dos autores que pleiteiam autorização para a realização de cirurgia bucomaxilofacial, onde sustentam ser necessários os procedimentos com uso de materiais especiais e que devem ser realizados em ambiente hospitalar. Em virtude disso, a autora do processo de ordem 4 intentou essa ação, requerendo liminarmente que a Unimed Natal autorizasse e custeasse os procedimentos e materiais prescritos pelo cirurgião dentista. No mérito, postulou a confirmação da tutela de urgência e a indenização por danos morais, bem como o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Nesse cenário, o juiz de primeiro grau concedeu a antecipação da tutela, manifestando a obrigação da operadora do plano de saúde autorizar e custear os procedimentos solicitados pela parte autora. Já no processo de ordem 32, ao apreciar o período liminar, o juiz de primeiro grau, de forma acertada, indeferiu os efeitos da tutela, sob a constatação que o requerimento não preenche os requisitos para a concessão da tutela antecipada, principalmente quanto à alegada urgência para a realização dos procedimentos. Contudo, a medida liminar foi concedida através de agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora agravante. Excelências, há um grande equívoco ao conceder o requerimento dos autores, tendo em vista que o plano de saúde indeferiu os procedimentos e os materiais justificadamente, por meio de uma análise médica que apreciou os pedidos e então concluiu o referido corpo técnico pelo indeferimento, tendo em vista o caráter odontológico que os códigos solicitados não correspondem ao que seria supostamente realizado. Assim, resta claro e comprovado que a demandada jamais agiu de forma ilícita a ensejar a determinação nos moldes impostos. Além do mais, em nenhum momento as partes autoras conseguem trazer aos autos documentos que comprovem a urgência dos procedimentos, tendo em vista que os próprios laudos dos cirurgiões dentistas atestam que os procedimentos pleiteados são eletivos. Como é notório, não houve a quebra do descumprimento da relação contratual que ata as partes, pois a ré apenas não autorizou o que não era do seu dever autorizar. O que se percebe é que os autores acionaram a máquina do judiciário para ter em seu favor procedimentos e materiais que os planos de saúde não possuem obrigação de custear, visto que tratam-se de procedimentos odontológicos, em que o plano dos autores não tem cobertura para tanto. Nesse sentido, reitero os termos do agravo do instrumento do processo de ordem 4 e os termos das contrarrazões ao agravo do instrumento do processo de ordem 32. Agradeço a atenção e encerro minha fala. Doutora, eu devo externar aos colegas uma certa preocupação com relação a esse procedimento bucomaxilofacial, principalmente nas questões reparadoras, porque há exageros. E acho que a Unimed, como demais operadoras de saúde, deveriam salientar que nem todos estão no mesmo plano, nem todos esses procedimentos. Há procedimentos autorizados aí e custam 400, 500 mil reais. Então a Unimed deveria cingir, no meu entendimento, facilitar um pouco a vida do magistrado, no sentido de informar, olha, o material é esse, e isso aqui é adequado. Porque nós temos muito nos preocupado, desembargador Cornélio, com essa adequação de possibilidade, necessidade do segurado, possibilidade da operadora.
Então eu fico aqui com uma certa dificuldade, porque nem sempre todas as informações estão no processo. Então, a princípio, nos casos vertentes, eu estou votando pela necessidade de dar realmente os meios necessários à realização das cirurgias. Naquele que foi exagerado, reconstituição e tal, aquela tem uma harmonização facial, essa coisa toda, nós deveríamos ter mais informações para podermos separar o joio do trigo. Por enquanto, o voto está lançado dessa forma, nos processos. O meu também, Badu, está seguindo a mesma linha de Vossa Excelência. Pois é. Mas eu já estou atento, ficando mais nós atento. Estamos atentos a isso, até porque há um movimento aí meio complicado por trás de tudo, não é? Mas nós mais estamos rigoroso atentos. daqui para frente. Esse caso aqui já estava feito de cirurgia, né? Mas daqui para frente você é mais rigoroso. Exatamente. Precisamos de mais informações para julgarmos com mais qualidade nos casos como os tais. E o Ministério Público também está atento a essas questões, porque, inclusive, quando há uma certa industrialização do procedimento, não digo que há provas quanto a isso, mas há indícios. É necessário cautela. Os 7 da pauta inscritos, a doutora Camila Cook Gomes e Victor Falcão Santos de Oliveira. Eu sou o relator, advogado da apelante Euros Energias Renováveis. Estão na sala. Oi, doutor, bom dia, tudo bem? A Euros aí, doutor, faz parte da apelada e não da apelante. Porque está colocado aqui de maneira inversa. Aqui nós estamos pelo não provimento do recurso. Ótima ciência. Ok. Então, bom dia para Vossa Excelência, bom, obrigado, respondendo aí o seu bom dia. Senhor bom elegante, bom dia. O nono é a doutora Gabriela Abreu Nazário de Oliveira, também da minha relatoria. Apelante Banco Bradesco, apelado Banco Bradesco, 2 apelantes e apelados. Está presente a doutora Graziela. Não estando presente, fica julgado conforme consta do sistema. O 10 é segredo de justiça, está inscrito doutor Pierre Franklin Araújo da Silva. Bom dia, Excelência. Eu estou pelo apelado. Pelo apelado. Apelado é o Josimar. Só um minuto, por favor, doutor. Aqui é JDDS. Certo. Estou negando provimento. Perfeitamente, Excelência. Agradeço. E dispenso a sustentação. Bom dia, doutor. Bom trabalho a todos. Na sequência, tem o 12, que já foi. Doutor Rodrigo, não já foi julgado em bloco esse? Não. Unimed. Ok. Aqui o 13 não é tutela de urgência, não cabe sustentação oral. Esse 13 eu já votei também. Acho que... Bom. O 15 também da relatoria desembargador Dilermando Beatriz Silveira Santiago, Unimed e Márbia Patrícia Vale de Melo. Está presente, doutora Beatriz? Bom dia, Excelência. Nesse caso, serei eu novamente, doutora Andressa. Sim, pois não, doutora. Eu questiono se eu poderia sustentar em bloco, junto com de ordem 29, de relatoria do desembargador Cornélio Alves. É o mesmo assunto, doutora? Isso, ambos versam sobre cirurgia. O Cornélio está de acordo? Sim. Está de acordo, pois não, doutora Andressa? Doutora Beatriz. Serei bem breve, que esse tema também é bem debatido nas câmaras. Bom dia, senhor presidente, aos ilustres relatores, aos demais membros da Câmara e a todos presentes nessa sessão. Como dito anteriormente,
O processo versa sobre o custeio de cobertura de cirurgias plásticas após a cirurgia bariátrica, em favor das partes, nesse caso, são agravantes, as autoras. As autoras agravantes alegam, em síntese, que diante do tratamento contra a obesidade mórbida, desejam a continuidade, que conforme a orientação médica seriam pela realização de cirurgias no abdômen, dorso, braços, mamas com colocação de próteses de silicone, além de lipoaspiração com enxerto glúteo, sessões de drenagens linfáticas, próteses de silicone, meias e cintas modeladoras. O juízo de primeiro grau, em ambos os casos, indeferiu a medida liminar pleiteada, ao verificar que elas não preenchem os requisitos da antecipação da tutela. Assim, foi interposto o agravo de instrumento pelas autoras, havendo também agravo interno pela Unimed Natal após a concessão da tutela recursal buscada. Primeiramente, há de se lembrar que existe um tema repetitivo pendente de julgamento no STJ, qual seja o 1069, cujo tema é a definição de obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde das cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, o qual, no presente momento, ainda encontra-se afetado. Havendo, inclusive, a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versam sobre o tema. Excelências, as cirurgias de caráter reparador que as beneficiárias faziam jus foram devidamente autorizadas de forma administrativa pelo plano de saúde, quais sejam aquelas que são realizadas no abdômen, a dermolipectomia para correção de abdômen avental, a diástase dos retos abdominais e a herniorrafia umbilical. Assim, é notório que as demais cirurgias pretendidas não possuem qualquer caráter de restaurar funções em órgão, membro ou qualquer outra região, atingido por acidente pessoal decorrente de tratamento oncológico, que são aqueles casos previstos no rol da ANS. Se tivessem tal finalidade, com certeza os procedimentos teriam sido autorizados de forma administrativa. Tanto é que, possível demonstrar que realmente são de natureza estética, ambos os processos requer a concessão da liminar, inclusive para a colocação de próteses de silicone nas mamas. Fato é que, ao deferir a tutela pretendida pelas partes agravantes, se rasga a natureza privada do contrato, assim como a competência regulamentar da ANS e a possibilidade de utilização do rol como limite obrigacional por parte do plano de saúde. Nesse caso, também, existe exclusão contratual prevista, bem como no artigo 10, inciso 2º, e o artigo 10A da Lei 9.656 de 1998, também versam sobre essa ausência de obrigatoriedade. Peço vênia também para citar alguns exemplos de agravos de instrumento onde foram concedidos o efeito da suspensão da tutela por esta Câmara, quais sejam o 0814815, dígito 68 de 2022, publicado este no dia 8 de maio, neste ano, de relatoria do desembargador Expedito Ferreira, e o 0806599, dígito 21 de 2022. Este foi publicado em 9 de dezembro de 2022 e de relatoria do desembargador Cláudio Santos. Importante pontuar também, como eu disse anteriormente na sustentação que tratou sobre medicamento, da tese estabelecida pelo STJ, ao julgar os embargos de divergência em RESP 1886929 e o 1889704, onde foi fixada a tese da taxatividade, com exceção em alguns casos, desde que preenchidos alguns requisitos, quais sejam quando não há substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, mais ainda preenchendo outros critérios, a exemplo, a comprovação da eficácia e recomendações dos órgãos técnicos de renome, hipóteses que não contemplam o presente caso. Diante do exposto, finalizo aqui minha sustentação oral e reitero os termos das contrarrazões apresentadas, bem como o agravo interno interposto, de modo a desobrigar a Unimed Natal a custear cirurgias, bem como os materiais e serviços de drenagem linfáticas, pela ausência de cobertura contratual e legal. Agradeço pela atenção. Pois não. Nós temos agora o 15. Eu vou retirar o voto para
O outro é o 32? 29, Excelência. 29, também vou retirar o voto para exame ainda agora de manhã. Certo, Excelência, muito obrigada. O voto dos relatores está disponível, Vossa Excelência vai ter acesso. Obrigada. O Bom 16, trabalho a o todos. do Daniel Rodrigues Riva de Melo está inscrito, mas se trata de embargo de declaração. Não cabe, não cabe tutela de urgência no presente caso, porque não se trata de medida de urgência nem de evidência. O 17, o doutor Vladimir Carvalho foi julgado, eu pedi vistas. O voto já está disponível já. O 17, o voto vista está disponível. Estou, Máxima Vênia, discordando do relator, conforme está exposto. Conforme está disponível. Então fica agravo de instrumento. Eu estou indicando que a ação popular deve ser analisada, o mérito dela, julgado com base na causa de pedir indicada na exordial, qual seja a ofensa à lei municipal 62220, sendo verdade seu exame sobre qualquer outro fundamento jurídico, a exemplo do utilizado pelo relator em seu voto de ofensa a direito fundamental de IVI. Então, me parece que, Máxima Vênia, a divergência está exposta no voto escrito. Bom, julgado o 17, o 18 é o doutor Igor Marcos Martins, Marcelo Rodrigues de Biasi, também não cabe sustentação oral, Banco Bradesco e relatoria esmagador de Lermando Mota e Arço Potiguar. 19, da mesma forma, os dois advogados citados, doutor Igor e doutor Marcelo Rodrigues de Biasi. O 20 não está em mesa, da relatoria desembargador de Lermando Mota. O 21, da relatoria ainda desembargador de Lermando Mota, doutor Fábio Luiz de Jesus Silva. Itaú Unibanco, Irene Nunes da Silva. Está presente a sala. Não está julgado como consta. O 22, pedido de vista de minha parte, relatoria do doutor desembargador de Lermando Mota. O 22, eu estou discordando do relator. E o desembargador, eu estou dando provimento para reformar e extinguir o processo de resolução do mérito revogando a condenação de autor em honorários sucumbenciais. Porque me parece que há não mais subsídios honorários comerciais nela fixados, quando se trata de tal caso, extinção da execução em virtude de renegociação da dívida. Então, é um aspecto que está na jurisprudência e sedimentada do STJ. O desembargador Cornélio vai votar ainda. Eu estou acompanhando o relator, senador. Portanto, fica, com quórum ampliado 22. 23, embargo de declaração. André Franco Ribeiro Dantas, não cabe sustentação. O 24, o doutor Breno Tilon Cachoeira Dantas. Apelante João Macilon da Silva. E Previnati, está presente, doutor Breno Tilon Cachoeira Dantas. Não está presente, votado conforme consta. 25 da pauta, doutor Rafael Paulo Azevedo Gomes. Presente, Excelência. Vossa Excelência é apelante Cátia Maria Ketile
Estado do Rio Grande do Norte. Pois não, doutor? Doutor Dilermando, Vossa Excelência é o relator. 25. Vossa Excelência. Por favor, doutor. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Obrigado, Excelência. Primeiramente, bom dia aos ilustres desembargadores, bom dia, senhor presidente, bom dia a representante do parque e aos demais que nos assistem virtualmente ou presentemente aí. Excelência, esse recurso se faz necessário chamar a atenção para 2 pontos. Primeiro, a negligência e imprudência médica, que não levou em consideração os fatos presentes no momento do parto, inclusive comprovados por exames médicos, e, em segundo lugar, a conclusão do laudo pericial. Conforme informado, a genitora chegou ao hospital estadual com o último ultrassom do feto, ou seja, ela levou o exame para os médicos de urgência verem. Nesse exame, constatava que o feto ele tinha macrosomia, ou seja, ele já pesava cerca de 5 quilos, o que já é indicativo para um parto cesáreo. Mais do que isso, a equipe médica do hospital, ela também teve acesso a um outro exame, que além de comprovar a macrosomia do feto, demonstrava que o ILA, o índice de líquido amniótico, estava em 35, o dobro do normal. O ILA, normalmente, ele varia de 8 a 18, estava 35, ressalte, o dobro do normal. Isso caracteriza o que chama polidrâmio, acho que é isso, não sei falar essas questões técnicas, que é o excesso do líquido amniótico. Todas essas informações, de acordo com a literatura médica, que está, inclusive, citada na apelação, sugerem possível diabetes gestacional e indicam o procedimento cesáreo. Ou seja, a literatura médica é clara ao indicar que, havendo fetos acima de 4 quilos, com ILA acima de 18, existe um maior risco de distocia da biocromial, que ocorre quando a cabeça do feto se solta, mas os ombros não. Então, há uma forçação quanto da retirada do feto. Isso causou uma lesão na criança em seu ombro e braços direitos, certo? Ela ficou com o que a gente chama de plexo braquial. Desculpa, houve uma lesão no plexo braquial, o que limita a movimentação do seu membro superior direito. Outro fato que se mostra negligente do parto do hospital é o caso dela só ter tido uma assistência ortopédica 5 dias após o parto, mesmo sendo constatado a lesão pela equipe médica. É claro, resta claro, excelências, que isso violou o dever de cuidado que os médicos deveriam ter. A gente sabe que existe hoje em dia, toda um pleito dos médicos para manter o parto normal, mas existem casos em que o parto normal não pode ser realizado e a cesárea é indicada, como era o presente caso. A forçação de um parto normal, inclusive sem comunicar os genitores dessas situações que poderiam ocorrer, acabou sequelando a criança. Isso viola, inclusive, os princípios bioéticos da beneficência e da não maleficência. Ressalte, os médicos tinham todas essas informações, sabiam o que podia ser feito e o que não podia ser feito. E, mesmo assim, decidiram por realizar um parto normal, acabando por sequelar a criança. Isso está constatado no laudo médico. No exame físico-pericial, o expert é claro ao afirmar a presença de sequela em membro superior direito, com deformidade discreta de ombro, clavícula e escápula, diminuição moderada da força em membro superior direito. Resta comprovada ainda a lesão axonal moderada do tronco superior e médio do plexo braquial direita, o que leva ao diagnóstico de paralisia braquial em membro superior direito. Ele explica ainda, o perito, que a patologia teve sim relação casual com o parto, eis que houve acidente traumático na retirada do bebê no momento do parto. Então a gente não pode, excelente, dizer que não houve erro médico, como dito.
Os médicos possuíam todos os exames, sabiam da macrossomia do feto, sabiam que a ILA estava alterada, extremamente alterada, e mesmo assim fizeram um parto normal, causando um acidente traumático na retirada do bebê. Ressalte também que essa menor ela vai ficar com sequelas para o resto da vida. Por quê? Primeiro, o laudo ele é claro dizer que nem cirurgia pode reverter a situação. Em segundo lugar, ela tem perda, sim, inclusive no futuro, para exercer determinadas profissões ou atividades esportivas. Restando comprovada, pois, o nexo de causalidade e o dano resta devido à indenização pelos danos morais pleiteados. Muito obrigado pela atenção, excelências. Finalizo. O voto está disponibilizado para os colegas, né? É o 25, né? Apelo conhecido e desprovido. O desembargador Cornélio já votou, não é isso? Acompanhando o relator. Falta o desembargador Cláudio. A questão é a questão seguinte, ele está pleitando a indenização, né? Foi autorizado todo o procedimento e não ficou demonstrado data vênia que houve, por parte do Estado, comportamento que ensejasse a indenização. Por isso foi negada a indenização, mas autorizado todos os procedimentos necessários para a necessidade. Ok. O 25, o 26 é o escrito do doutor Sérgio Simoneto Galvão. Tudo agora, são meus agora, tudo. Não cabe. Ricardo de Moura Sobral, no 28, da relatoria do desembargador Cornélio. Está presente a sala. Menguita. 28. Sim, excelência. Então, pode iniciar a sua defesa oral, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente, demais membros da primeira Câmara, senhora procuradora, não terá sido hoje, após 40 anos no debate da advocacia, 40 anos nos batentes da advocacia, que eu vou ter doutor, a tola veleidade procure saber quem ele é, de tentar doutor representa quem? A tão experiente de outros jogadores. De modo que excelência está fazendo a defesa de qual parte, doutor Ricardo? Os agravados. Os agravados das empresas. O agravo está sendo desprovido. Nós estamos mantendo a decisão. Já houve todos os votos? Doutor Ricardo, a Câmara está mantendo a decisão. Vossa Excelência quer continuar a fazer sua defesa? Não, Excelência, eu seria agradecer a atenção de Vossa Excelência. Muito obrigado. Bom dia para Vossa Excelência. 30 julgado, 31 também Bruno Henrique julgado, 32 Maria Paula de Melo Brandão também julgado, o 33 doutora Cátia também julgado, julgado não, estão pedindo de vista no 33, 34 doutor Bruno julgado, na ordem de sustentação oral, de pedido de sustentação oral. 35 da relatoria do desembargador Cornélio, a inscrita doutora Rafaela Barbosa Alves. Está presente a sala, doutora Rafaela? Sim, excelência. Vossa Excelência Posso fala iniciar? por quem? Vossa Excelência fala por Zayama Cíntia? Exato. Pois não, doutora, diga. Por favor. Eu vou iniciar a minha defesa. Bom dia a todos, aos ilustríssimos desembargadores, ao desembargador presidente, relator e demais autoridades aqui presentes. O processo
trata-se de uma ação de cobrança em face da recorrente, visto que a apelada foi subcontratada para alocar veículos e prestar serviço para a Prefeitura de Parnamirim, entretanto não recebeu a contraprestação financeira. E também houve o desconto indevido de valores não previstos no contrato. A apelante foi condenada em restituição dos valores cobrados a título de rastreamento, com as devidas atualizações, além do pagamento das parcelas contratuais. E, insatisfeitos os apelantes, o réu interpôs apelação, alegando, em suma, a falta de interesse processual, com base na condição suspensiva do contrato, e a regularidade do desconto a título de uso de rastreador veicular. Cabe ressaltar que, no caso, não há falta de interesse processual, uma vez que a apelada se socorreu ao judiciário para a solução de uma pretensão, não estando a apelante cumprindo com o que foi determinado em contrato. E como não há no contrato a estipulação de desconto em razão de uso de rastreador, este não deve ser descontado da autora. Então, dessa forma, resta evidente que não existe controvérsia e a apelada vem requerer a manutenção da sentença em todos os seus termos. Apesar de eu ter votado nesse processo, desembargador Cornélio, eu vou pedir vistas, porque Nossa, está aqui relacionando o município de Parnamirim. Mas ele não está na relação, o município não está na relação jurídica aqui. É porque parece que o acordo envolveu os pagamentos lá na. É melhor Vossa Excelência analisar. Eu vou dar uma analisada dê uma analisada. Viu? Nessa questão. Fica melhor, entende melhor. É uma questão. A doutora Rafaela, o doutor André Luiz de Oliveira Campos, no 36, já foi julgado. A doutora Rafaela também está no 37. Sim. Maurício Maldonado Gonzaga. A relatoria do desembargador Cornélio e a Defensoria Pública, município de Natal, não é isso? Exato. 37. Pagador Posso Cornélio. iniciar, Excelência? Vossa Excelência fala por o Maurício Maldonado, não é? Isso, nesse caso, pela parte apelante. Certo. Por favor. Esse caso trata-se de embargos de terceiros com pedido de liminar, opostos por Maurício Maldonado em face do município e de Juscelino, vinculados a uma execução fiscal com o objetivo de retirada de penhora realizada sobre um veículo. O apelante adquiriu esse veículo anteriormente ao impedimento. Na época não existia o impedimento de transferência e o veículo permanecia em nome do terceiro. Ocorre que, posteriormente, foi lançado sobre o citado automóvel restrição Renajude por débitos fiscais do terceiro, que é Juscelino, junto ao município de Natal. E por essa razão, o apelante ingressou com embargos de terceiros, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido do apelante. Entretanto, no momento da sua aquisição, o veículo estava com problemas no motor, estava com o motor fundido e precisou ser recuperado. Quando foi resolvido o problema, que estava apto a ser transferido, houve o bloqueio Renajude. Cabe ressaltar que no momento da aquisição do veículo, através de assinatura e reconhecimento de firma do recibo, não havia nenhum impedimento, sendo devida a inscrição Renajude. Não resta dúvida alguma sobre o domínio, sobre a existência de boa-fé no momento da aquisição do automóvel, visto que não havia nenhuma restrição. Então, por essa razão, o apelante pleiteia o reexame da matéria e a reforma da sentença para levantar esse impedimento, com base na boa-fé e na ausência do impedimento à época da aquisição do imóvel. Mas na época da aquisição não já havia a restrição fiscal, doutora? Não havia, Excelência. O impedimento Existia execução fiscal. Né? Aí é presumido. Aí ela conseguiu tirar a certidão? Certidão, não. Não, porque havia execução, não é? Já havia execução. Então a Câmara está mantendo a decisão. 37, julgado. 38, Maria Isabel Costa Fernandes Rego.
Está presente a sala? Não está. Não está presente, julgado conforme consta do sistema. 40, doutor Flávio Moura Nunes de Vasconcelos. Desembargador Presente, Cornélio. Excelência, bom dia. Bom dia, senhor presidente. Consegue me ouvir? Bom dia, por favor. Quem fala é Lázaro, referente ao processo 36 de pauta, senhor presidente. Ele foi julgado já? Doutor, as informações vão ficar para depois. Porque Nós estamos julgando o 36, processo. eu vi que pulou. Nós estamos julgando o 40, então possivelmente o 36 já foi julgado. Mas Vossa Excelência terá as informações no sistema. 40, doutor Flávio Moura Nunes de Vasconcelos. Isso, Excelência, pelo apelante. Pelo apelante, doutor Flávio. Isso. WR Comércio de Veículos. Isso, Excelência. Desembargador Cornélio. Está negando provimento. Mas é apelante. Ele é apelante? Perguntou, foi dito, né? Foi não, doutor, com a palavra. Com a palavra. Excelência, bom dia aos eminentes senhores desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, caros colegas advogados. Bem, Excelência, a demanda é bem simples, ela trata-se de um pedido de reparação por dano moral acumulado com uma desconstituição de um débito, originário de uma má prestação de serviço pela empresa Vivo Telefônica, né? Fato que ocorreu em 2013, né, a ocasião em que a empresa ela foi demandada através de um vendedor de plano, né, através de e-mail telefônico, onde ele ofertava uma proposta para que os dois telefones da empresa, né, os dois telefones móveis, fossem tivessem a portabilidade para Vivo, por ter um plano mais financeiramente viável para a empresa. E aí, no primeiro momento, a empresa aceitou a proposta do vendedor. Entretanto, ao ser ligado novamente para confirmação pela empresa, ele tomou ciência que aquela proposta inicial não era a que tinha sido ofertado pela Vivo, né? E aí foi no momento em que ela, de plano, ela refutou, né, a intenção de contratação apenas 4 dias após e pediu para que houvesse o cancelamento da portabilidade. Entretanto, a Vivo, apesar de, mediante protocolo, ter confirmado o cancelamento dessa portabilidade, houve a suspensão por mais de 15 dias, né, conforme as testemunhas relatam, o que foram ouvidos relatam, das linhas telefônicas e, portanto, a empresa ficou sem contato com clientes, com fornecedores e tendo que se utilizar de telefones privados de funcionários ou do próprio proprietário, que eram telefones que não eram do conhecimento dos clientes, até porque a empresa, por ser uma empresa de venda de automóveis, ela fazia, como foi no ano 2013, a publicidade era feita através do caderno de propaganda, né, dos jornais, e lá constava os telefones comerciais. E em virtude disso, conforme foi relatado por as testemunhas ouvidas, houve perda, né, de negócios e houve, consequentemente, um prejuízo que, apesar de não ser objeto do pedido que está sendo colocado, mas que trouxe um dano à empresa em razão da incomunicabilidade com os clientes. Clientes que adquiriram um carro e que não conseguiram entrar em contato com a empresa para formalização da documentação, para tomar conhecimento acerca dos processos de financiamento e etc. Imagine uma empresa com 15 dias sem qualquer contato, sem telefones para tanto. E aí o magistrado de piso ele reconheceu a desconstituição do débito, né, pela ausência de prestação de serviço, mas entendeu que não houve nenhum dano para a empresa, porque a empresa, em tese, não teria conseguido demonstrar
que o cancelamento ocorreu em razão de um ato ilegal por parte da empresa da Vivo Telefônica. E aí a gente vem na apelação a suscitar e questionar essa situação vinculada exclusivamente ao dano moral, por entender que a má prestação de serviço, da forma como se deu e pela reiterada jurisprudência, inclusive juntamos algumas delas na apelação, possibilita sim um reconhecimento de um dano moral, né, e é isso que se pleiteia. Há até uma discussão durante a instrução de que a empresa teria a possibilidade, mediante internet, de utilizar o WhatsApp. Entretanto, Excelência, o WhatsApp na época não existia. O WhatsApp só veio a ser instituído no Brasil em 2014. É fato público e notório, pode ser observado numa pesquisa simples do Google. Então, na época não existia o WhatsApp e a única forma de comunicação que se dava entre a empresa, os seus fornecedores e clientes era através das linhas telefônicas que ficaram suspensas por mais de 15 dias. Então, por entender que houve sim um prejuízo, um dano moral, conforme relatado pelas testemunhas, que a gente encaminha no sentido de reformar a sentença de primeiro grau apenas e tão somente para reconhecer o dano moral, haja vista que a desconstituição do débito já foi deferido pelo juiz de piso. Nesse sentido, Excelência, desde já agradeço. Eu estou mantendo a decisão, a sentença de primeiro grau, justamente sob o mesmo argumento de que não houve assim comprovação de falha da empresa, né? Estava no período de portabilidade e a empresa ré, pelo que ficou demonstrado nos autos, não demonstrou assim, não ficou comprovada a falha dela. Então eu estou mantendo a decisão de primeiro grau. Decisão à unanimidade. 41 é um pedido de vistas. 41. Eu estou divergindo do relator, Máxima Vênia, com a argumentação. Mas eu estou trazendo o voto escrito, portanto, na próxima sessão. 41 vai ficar pendente de julgamento para trazer a argumentação por escrito, desembargador Dilermando. O pedido número 42 da Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, pelo IPERN, foi pedido por escrito, mas fora do sistema. Nós vamos admitir, portanto, fica adiado o julgamento da minha relatoria no 42 para a próxima sessão, onde teremos julgamento de processos com sustentação oral. Embargador Dilermando Mota, Excelência tem algo a acrescentar, algum processo pendente? Não, Excelência, só agradecer, porque inclusive eu tenho uma consulta médica agora, vai dar certo. Vai dar tudo certo, vamos manter aí a manutenção em dia, e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Embargador Cornélio Alves, algum processo mesmo? Não. Desejar, então. Pois não, tem algum advogado presente à sala que quer falar? Bom dia, doutor desembargador Cláudio Santos. O processo da pauta 3... Vossa Excelência poderia se identificar, nome e OAB, por favor? Claro, Samuel Vilar de Oliveira, OAB 10374. Pois não. Trata-se do agravo de instrumento 080-1341-93.2023. Tem que ver qual é o número da pauta, assim? É o 3, é o 3. Pois não, doutor, qual é a questão? É porque eu caí na internet e eu não tive acesso, eu não sei se ele foi julgado, porque no sistema consta aguardando julgamento. Foi julgado, mas não foi provido. Perfeito, Excelência. Muito obrigado. Está satisfeito? Bom dia. Saúde para Vossa Excelência. Desejar à doutora Sayonara Café boas férias, boa viagem. Obrigada, e que volte outras tantas vezes aqui, que nos dá especial prazer. Muito obrigada. A presença elegante de Vossa Excelência e que nos ajuda a decidir mais e melhor. É sempre um prazer estar entre Vossas Excelências e os servidores do Judiciário. Muito obrigada, Excelência. Bom dia a todos. Declaro encerrada a sessão.